Hebreus capítulo 10, versículo 25. E mais uma vez eu tenho uma porção da palavra de Deus para derramar para a igreja, dedicado ao Espírito Santo, para que ele venha falar conosco. Hebreus capítulo 10, leremos com vocês o versículo 25, para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler o 23? Pode ser até aí, até o 25. 23 até o 25. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança é que Cristo volte e que a gente vaza da terra. Por um tempo. Por um tempo. A terra vai ser queimada, depois a gente volta para cá. E habitaremos eternamente aqui. Essa terra que Deus deu para nós. Não é marciano, que não existe. Não é disco voadores que não tem. Não, é o arrebatamento da igreja que está, para acontecer. Que a Bíblia chama de rapto, arrebatamento. Então, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais o quanto vades que vai aproximando aquele dia. Qual é o dia? Do arrebatamento. Está aproximando o dia do arrebatamento. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento, nós te glorificamos e exaltamos a ti, Pai Santo. Obrigado por essa hora, por esse instante, pela palavra, que o Senhor possa falar com os nossos irmãos, que o Senhor possa abrir nossa mente e coração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, em nome do Senhor. Esse versículo 25, coloca para mim, por favor. Esse versículo 25, ele é muito usado para enfatizar a importância de frequentar culto. Mas o significado desse versículo aqui é muito mais profundo do que você imagina. Muito mais profundo. Quando ele é lido dentro do contexto do livro de Hebreus. Quem escreveu o livro de Hebreus? Não se sabe se foi Paulo, se foi Apolo, porque a carta é anônima. A gente tem a ideia de que foi Paulo. Por quê? Porque por causa ele é incisivo, ele fala, ele é fervoroso no que diz. E ele declara fortemente: não deixem a congregação, como é costume de alguns. Eu já falei aqui várias vezes que a doutrina da igreja neopentecostal, o que é a igreja neopentecostal? É esse novo formato de servir a Deus, porque eles usam a supergraça, ou a hipergraça, e essa hipergraça romantiza muito o evangelho, ao ponto da gente achar que não precisa pagar nenhum preço mais, que Cristo já pagou tudo por nós. E porque Cristo já pagou tudo para nós, por nós, a gente não precisa de esforçar, não precisa de jejuar, não precisa de cultuar, a gente pode ficar em casa. A internet está cheia de idiotas espirituais que está falando aí que não precisa de igreja, que você pode adorar em todos os lugares, que você pode estar servindo a Deus em casa. E isso tem feito com que a igreja do Senhor Jesus fique fraca, no sentido de buscar. E hoje eu quero mostrar para vocês um contexto impressionante do livro de Hebreus, no capítulo 10, que nós terminamos de ler, porque essa carta foi escrita para os cristãos que estavam enfrentando perseguição. Não vá pensar que a história da igreja apostólica, que a primeira igreja foi uma igreja só de vitória e de sucesso. Não, eles estavam abandonando a fé. Eles estavam abandonando por causa da pressão que eles estavam sofrendo.
já tinha matado Tiago, já tinha matado Pedro de cabeça para baixo, já tinha perseguido a igreja, destruído a igreja. Alguns historiadores afirmam até que 50 anos depois, pastor Hélio, da morte de Cristo, em Jerusalém não se ouvia mais falar do evangelho. Vocês acreditam nisso? Porque o povo foram obrigados a espalhar. A perseguição foi tão grande. Constantino chegou a pegar, o imperador romano chegou a pegar muitos crentes, penduravam eles em postes, enrolava eles em lençóis, molhava no azeite, no óleo, punha fogo e iluminava o bairro da cidade, com crente pegando fogo. É por isso que João foi para a ilha de Pátimo, e lá ele viu o Apocalipse. A perseguição foi tamanha. E agora a igreja, a carta escrita aos Hebreus, foi justamente quando eles estavam enfrentando a perseguição, a pressão para abandonar a fé e retornar ao judaísmo, voltar ao judaísmo. E o autor aos Hebreus aqui, ele estava tentando demonstrar a superioridade de Cristo acima da lei, a superioridade da nova aliança, encorajando os crentes a permanecerem firmes na fé. Volta para o versículo 23, e daqui a pouco eu quero discorrer sobre esse texto. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. O homem mente, a mulher mente, o governo mente, o patrão mente, mas a Bíblia Sagrada não mente. O Deus dos céus e da terra não mente. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E Cristo está para voltar. O arrebatamento da igreja está mais próximo de nós do que a própria roupa do nosso corpo. O arrebatamento da igreja está mais próximo de nós do que a própria roupa do nosso corpo. E agora ele começa a nos dar conselho. Versículo 24 e 25 continua dizendo: consideremos-nos uns aos outros. Quer dizer, vamos ter enlevo, apreço, admiração pelos irmãos domésticos da fé. Porque tem pessoa que ama a gente lá fora, mas não ama os de casa. Já viu aquela pessoa que é apaixonado no amigo, mas não gosta dos filhos, não gosta da esposa, do marido, não tem paciência, ele fala mal dos da casa. E esta família também pode ser voltada para o mundo espiritual. A gente admira tudo lá fora, menos a igreja de Jesus. Amamos tudo lá fora, menos a noiva de Cristo. A gente é apegado em todos os conclaves lá fora. Copa, Jogo do Mundo, matinês, Shop Center. Mas não amamos a igreja. Não amamos a casa de Deus. E o foco aqui nesse livro é, versículo 25: não deixemos de congregar. Não deixemos a nossa congregação como é costume de muitos, antes admoestando-nos uns aos outros. Ele está falando que é para a gente chegar no outro duro e falar assim: meu irmão. A palavra admoestar é massagear. Admoestar é passar a mão na cabeça. Admoestar é você dar um presente para a pessoa ficar feliz. Hoje, para uma pessoa ficar firme, você tem que fazer tudo. Se virar nos 30 para ver se a pessoa fica firme. Mas ele aqui, o apóstolo, ou seja, o escritor de aos Hebreus, ele está dizendo: admoestai uns aos outros. Admoestai uns aos outros, tanto mais quando vede que está se aproximando daquele dia. A gente tem que dar um choque de realidade. E o foco desse livro aqui não é apenas estar presente em um prédio, mas manter a comunhão no meio do povo de Deus. A gente às vezes impressiona com o ambiente, gostamos do ambiente, que lugar bom, que hinos maravilhosos, que palavra boa, nossa, que legal. Só que Deus quer mais do que legal. Deus quer que você envolva. Deus quer que você pertença.
principalmente jovens, adolescentes que aqui estão, porque você, eu admiro, minha mãe meu pai e você meu avô foi, e você já deu para entender? Porque quando Cristo voltar e arrebatar a igreja, a Bíblia fala que um será levado, outro será deixado, 2 estarão dormindo numa cama, um será levado, outro será deixado, 2 estarão no telhado, um será levado, outro será deixado. Ele está falando que colega não salva, um vai, um fica, outro, marido não salva, está dormindo junto, um vai, outro fica. Já pensou o Salles acordar no ver a Deusa? Vai ser um desespero. Já pensou o Leonardo procurar o Elma, vice-versa? Já pensou? Então ele está falando que um será levado, outro será deixado. Ele está dizendo que é para nós preocupar pessoalmente com a nossa comunhão com Deus. Uma coisa que eu estou muito preocupado é que a noiva de Cristo Jesus não pertence mais. A noiva de Cristo Jesus frequenta, mas não pertence. A noiva de Cristo Jesus está nessa onda de estar voando, procurando. É impressionante como tem pessoas que falam assim: eu estou andando por aí, estou ouvindo aí. Tem muitas pessoas que vêm aqui cultuar com a gente, que a gente pergunta educadamente: qual igreja que você pertence? Nenhuma, irmão. Eu estou só andando. Eu estou por aí. E hoje eu resolvi vir aqui. A gente para e fala: meu Deus, quanto é que a pessoa vai acordar, vai despertar? Uma das maiores crises da igreja contemporânea. O que é contemporânea? Da igreja dos nossos dias. Não é falta de culto, não é falta de programação, não é falta de campanha, mas o maior problema da igreja moderna é a falta de relacionamento espiritual, de pertencimento ao local, ao corpo. Muitos estão afastando da comunidade da fé, e isso os torna mais vulneráveis e desanimados. E eles abandonam a fé. Sabe aquele negócio de acabar o gás? Hoje foi domingo, é domingo. Quem tomou um refrigerante lá, na hora do almoço, e está pensando em tomar agora, quando voltar para casa, não toma não. Deixa ele aberto em cima da pia, e amanhã cedo se toma. Presta? Não. A fé tem que ter gás. Nossa comunhão tem que ter gás. Tem que ter aquele prazer. Não é de falar: eu vou porque mamãe vai, papai vai, mas eu não queria estar aqui. Não. Tem que ter gás. Pertencer ao ambiente. A maior crise da igreja contemporânea não é falta de informação, mas é a perda do senso de pertencimento. Perdemos esse senso de falar: qual é o senso? Tem que congregar, eu preciso ter comunhão com a igreja, eu preciso estar lá, eu preciso estar lá. Não é se der, talvez, vamos ver, se Deus permitir. Ainda põe Deus no rolo, se Deus permitir. Não, é o senso de pertencimento. Está aqui, eu tenho que ir, eu preciso servir. E a maior crise da igreja contemporânea não é falta de informação. Todos nós temos informação bíblica, né? Mas é a perda de senso. A pessoa que perdeu o senso de pertencimento. Nunca tivemos tantas pregações quanto agora. Pregações disponíveis na internet, vídeos, livros, todo dia lança, está sendo bombardeado. Imersões, é verdade? Imersões da mulher, imersão de homem, imersão de varão, imersão. O cara mergulha, mas não pertence a lugar nenhum, porque imergir é entrar de cabeça, imersão é mergulhar. Ele mergulha, sai do outro lado com muita informação e fala: e aí, mudou o quê? Uai, nada.
Por causa do senso, perdeu o senso. E agora o escritor aos Hebreus está dizendo: não deixem a congregação como é costume de alguns. Eu vou repetir, nunca tivemos tantas pregações disponíveis, tantos livros, tantos canais cristãos, e ao mesmo tempo tantas pessoas desconectadas da igreja local. E quando surge o espírito da megalomania, irmão, se você me perguntar qual é o perfil de igreja que você gosta de congregar, eu já fui pastor de igreja grande, já fui pastor de igreja média, sou pastor de igreja pequena. Vocês já acreditam que eu gosto de igreja menor? Porque a igreja grande, você esconde no meio dela. A igreja grande, você consegue enganar o seu próprio cérebro. Você fala assim: eu fui no culto, porque lá você foi e ninguém te viu. Você entrou no escurinho da igreja e ninguém te viu. Você entra, sai e ninguém te vê, porque as pessoas não querem pertencer a lugar nenhum. Não quer pertencer a lugar nenhum. Nós nunca tivemos tanta crise. Muitos afirmam: bispo, eu amo Jesus, mas não gosto da igreja local. Eu amo Jesus, mas não tenho paciência com a igreja local, porque a minha igreja é minha casa. Afinal, eu assisto o culto pela internet. Existem muitas perguntas que precisam ser respondidas. E o Novo Testamento autoriza um cristianismo com envolvimento. Ele prega um cristianismo com comunhão. Sem comunhão, sem submissão espiritual, sem participação ativa, não é evangelho. E eu vou te provar hoje a Bíblia, a resposta da Escritura. O evangelho não produz apenas convertidos, o evangelho produz uma comunidade. Isso desde os primórdios, desde Gênesis. O que Deus falou? Não é bom que o homem fique só. É por isso que Deus saía do céu todo dia, pela viração do dia, passeava no jardim, chamava Adão e Eva e conversava. Porque ele sabe que o homem não podia ficar sozinho. Deus chamou o homem e a mulher para viver em sociedade. O evangelho não apenas produz pessoas convertidas, mas o evangelho produz comunidade. O evangelho não produz apenas filhos, mas produz irmãos. Não apenas discípulos, mas um corpo. Chega meu dedinho aqui, o mindinho. Chega meu dedinho. Vocês vão olhar o mindinho e falar: ih, alguém perdeu. Você não sabe nem que é o Vanderlei, você está jogando o Vanderlei fora. Mas não é o Vanderlei, é um dedo. Como aquela idiotice de falar assim: eu sou igreja, igreja é eu. Você não é igreja, você é membro. Igreja é todo mundo junto. Quem está me entendendo? O Vanderlei só é Vanderlei quando a cabeça está no meu corpo, quando minha perna está ligada ao meu corpo, quando o meu pé está ligado à minha perna, quando o meu cérebro é do Vanderlei. Eu sou o Vanderlei. Agora o meu dedinho não é Vanderlei, é um dedo do Vanderlei. Então nós temos que entender que o evangelho não converte só um indivíduo, ele forma uma sociedade. Quando Deus salva uma pessoa, a primeira coisa que ele faz, ele insere essa pessoa no corpo. Presta atenção no que eu vou te falar. Ele insere essa pessoa no corpo, e quem insere é o Espírito Santo. Coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Olha o que é, ó. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. 12 e 13, por favor, e vamos seguindo. Todos digam amém. Isso. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito,
formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos nós temos bebido de um Espírito, está com E maiúsculo. Esse Espírito não é do homem, Espírito é de Deus. O Espírito de Deus nos insere no corpo, quer grego, quer troiano, quer servo, quer livre. Ele insere essas pessoas no corpo. E observe que o batismo no Espírito Santo nos une a Cristo, mas também nos une aos irmãos. Não tem jeito o batismo do Espírito Santo acontecer em pessoas anônimas, pessoas isoladas, pessoas neutras. Até porque o poder de Deus é epidêmico, sabia? Deus não manda poder de cima para baixo. Não tem esse negócio de falar assim: meus irmãos, vamos orar para o Espírito Santo vir aqui hoje. O Espírito Santo veio 2000 anos atrás. Ele já habita em nós. Vocês me entendem? O Espírito Santo não vem. Acabou o culto, ele sobe. Começou o culto, ele vem. Ele veio há 2000 anos atrás. Ele habita em nós. De lá para cá, a manifestação do Espírito é epidêmica. O que é epidêmica? Passa de um para o outro. É contagiante. Deu para entender? Prova que dons espirituais passam de um para o outro. Quando você fica perto de alguém cheio de dom, quando você fica orando com essa pessoa cheia de dom, e você admira isso, logo você recebe o que a pessoa tem. Você recebe porque é epidêmico. É por isso que você ficar perto de gente que não tem nada, que não sente nada, a tendência de esfriar é 90% e um na trave. Quem está me entendendo, levanta a mão. Porque é epidêmica, você tem que ficar perto de pessoas que envolvem, de pessoas que têm sede. Tem um teólogo pentecostal chamado Stanley Horton. Esse Stanley Horton, ele observava que a conversão nunca foi apresentada pelos apóstolos como uma experiência meramente individual. Um novo nascimento cria relacionamento vertical com Deus. Nós vivemos no horizontal, servimos um Deus na vertical. Deus manda poder e esse poder manifesta na horizontal. Deus manifesta em um e pega todos. Quem está me entendendo, levanta a mão. E o pastor, ele está dizendo que o novo nascimento cria relacionamento vertical com Deus. E o relacionamento horizontal cria igreja. Forma igreja. E a mentalidade bíblica: não existe cabeça sem corpo. Quem é o cabeça? Cristo. Cadê o corpo? Cristo se manifesta só como cabeça. Cadê meu corpo? Será que Cristo é aleijado? Ele é o cabeça, mas somos o corpo dele. Somos membros uns dos outros. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Quem diz amar a cabeça, mas rejeita o corpo, vive uma contradição espiritual. Eu sirvo a Cristo, mas não tenho igreja. Eu sirvo a Cristo, mas não congrego em nenhuma igreja. Eu sirvo a Cristo porque eu sou igreja. Mentira. Você não é igreja. Você pertence a uma igreja. Deveria pertencer a uma igreja. Envolver, relacionar na comunidade da igreja. E a própria palavra grega usada para a igreja é eclésia. Eclésia, que significa assembleia convocada. O que é a assembleia? Não é igreja, assembleia madureira. Não. Assembleia, quer dizer, a união de pessoas. O convite para estar unidos. A igreja não nasceu para ser uma expectativa privada. Eu tenho minha experiência pessoal, eu tenho minha experiência particular. Deus me usa em casa. O diabo está te enganando. Para mim ser igreja, eu tenho que estar envolvido. Para me receber do alto e eu passar para o meu irmão. Você recebe do alto e passa para mim.
Cada um entre vós tenham salmos, cânticos, orações. Todos digam glória a Jesus. Agora, Hebreus, esse livro, ele foi escrito para crentes que estavam afastando, ou que estavam afastando. Esse negócio de afastar da igreja é antigo. Esse negócio de afastar da presença de Deus, isso é antigo. E o contexto do livro de Hebreus é extremamente importante. Sabe por quê? Porque o destinatário estava enfrentando perseguição. A igreja estava enfrentando perseguição, rejeição social, sofrimento. Tem pessoa que quer pertencer, mas quer ser amado por gente. Tem pessoa que quer pertencer, mas quer ser idolatrado por pessoas. Tem pessoas que querem fazer, mas quer ser honrado pelo povo da terra. E a gente não está aqui para receber honra e glória de homem. Estamos aqui para celebrar a Deus. Se você cantar e esperar elogio, está errado. Se eu pregar e esperar elogio, está errado. Se você cultuar e ninguém te vê, põe na tua mente, Deus viu. Todos digam aleluia. Agora, por medo de desânimo, alguns começam a abandonar as reuniões da igreja. Por medo e desânimo. Eu nunca vi uma época como essa. Crente de hoje não aguenta luta. Primeira luta que ele passa, ele vaza. Porque ele fala, não, agora eu estou na igreja, agora acabou minha luta. Porque ele escutou o sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, vão te ver você na bênção e vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e, como é que é? E vão ver Jesus em você. Só que tira da sua cabeça, ninguém está na igreja para receber mérito. Ninguém está na igreja para receber honra. Nós estamos na igreja porque pertencemos ao corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Quem pode glorificar a Deus, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Por medo e por desânimo, as pessoas abandonam. E o autor aos Hebreus está advertindo: não deixemos. Eu gosto muito do escritor aos Hebreus porque ele fala não deixemos. Ele está incluindo ele. Ele está incluindo ele. Coloca o versículo 25 de Hebreus 10. Ele está incluindo, não deixando. Na minha tradução, não deixemos. Não deixemos a nossa congregação. A expressão aqui grega utilizada é possuir, sentido de abandonar, desertar, deixar para trás. Não fala de uma ausência ocasional. Aqui não está falando de uma ausência ocasional, né? Ah, eu não pude ir, não é isso. Ah, eu tive que fazer uma viagem, não é isso. Todo mundo tem direito de fazer viagem, todo mundo tem direito de faltar um dia, todo mundo tem direito de cuidar dos seus negócios. Todo mundo tem esse direito, gente. Não estou falando isso não. Mas eu estou falando é quando a pessoa apostata da fé dizendo, eu não estou congregando, eu estou sem igreja. E acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Nós temos que pôr isso na nossa mente. Fala de uma prática contínua de afastamento. Eu não vou hoje, eu não vou amanhã, talvez eu vá depois, não sei quando vai dar certo. Donald Green, um certo pregador americano, ele dizia que o isolamento espiritual quase sempre procede de esfriamento espiritual. Primeiro você esfria, depois isola. Você esfria, depois para de fazer. Eu esfrio e entrego meu cargo. Eu conheço meia dúzia de pastores amigos meus que congregam conosco, e eu já vi um deles falar loucamente dizendo assim: Deus me aposentou, Deus me jubilou. Falei, coitado. Quem jubila é gente, é homem. Você pode aposentar, você pode fazer, mas Deus nunca vai te jubilar. Ele quer que os velhos deem fruto, Ele quer que o novo adore o nome do Senhor, Ele quer que todos celebrem o seu santo nome. Se essa palavra fala com você, dá uma sacudida nesse irmão que está do lado e fala: deixa Deus falar contigo.
Aleluia! O primeiro passo do esfriamento é abandona o culto. Depois, abandona o compromisso. Depois, abandona a oração. Abandona a leitura da Bíblia. Depois, abandona a fé. E o afastamento raramente acontece uma vez. Não tem esse negócio de você falar em língua aqui hoje, amanhã você bebeu cachaça. A menos que a língua que você falou não foi de Deus. Não tem jeito de você estar aqui hoje cheio do Espírito Santo, amanhã você... Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, a coisa vai acontecendo gradativamente. Vai acontecendo devagar. Vai acontecendo lentamente. Põe você para decepcionar com gente. Põe algo na tua mente, irmão. Todo homem pode ser mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso. Eu perdi a fé por causa de gente, eu perdi a fé por causa de pastor, eu perdi a fé por causa de... Não. Falácia do diabo. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Você serve ou ama a Deus? Sirva ao Senhor. Sirva a Ele. Nós vivemos uma geração que valoriza mais a praticidade. A geração nossa valoriza muito a praticidade. Acima de tudo. Tudo tem que ser bem muito prático, bem muito objetivo. E esse negócio de praticidade, por exemplo, hoje os cultos são bem mais práticos, né? Culto de 20 anos atrás, quem tem mais de 20 anos? Eu vou falar, vou lembrar vocês. Vamos lá, saudosista. Quem tem mais de 20 anos? Chegava na igreja, orava, né? Por exemplo, de manhã tinha a escola dominical, na parte depois do almoço tinha visita a hospitais, tinha visita a presídios, tinha evangelismo da praça, e à noite, culto. Culto. Chegava na igreja, está aberta as oportunidades para cantar. Na nossa igreja era assim, fazia uma fila de 10 irmãs, 6 irmãos, um por um. 10 cantava, 6 cantavam. Culto durava 2h30, 3 horas. Porque começava às 7, terminava 10. Era assim ou não era? Estou mentindo? Começava às 7, terminava 10. 10 horas. Eu cansei de ser da igreja 10h30. Porque se tinha 20 oportunidades, 20 oportunidades. Palavra com o irmão, palavra com a irmã, cantais, e quando o playback falhava no meio. Começa de novo, irmão. Tinha que voltar lá no começo. E a fitinha enrolava. Não dava certo. Já brigava com quem estava na sonoplastia, falava, está me perseguindo. E quando a irmã cantava o mesmo hino da outra. Quantas vezes eu tive que levar gente na sala, irmão, o que foi? Eu falei, não, mas porque ela canta o meu hino. Eu que canto esse hino aqui na igreja, ela não pode cantar não. Eu falei, mas você comprou o playback? Comprei. Você também comprou? Então as duas é dona. A menos que você paga direito autoral. Até isso eu já tive na igreja. Hoje os cultos são práticos. Subiu, canta 3 hinos, glória a Deus, amém, dá aleluia. 1h30 de culto, vamos embora para casa e o pastor ainda reclama. E as pessoas hoje querem praticidade. A pessoa hoje quer congregar na igreja menos de 1 quilômetro da casa dele, porque 2 é longe. Deu para entender? Ele quer congregar menos de 1 quilômetro da casa dele, porque 2 quilômetros é grande. Muitos escolhem uma igreja apenas porque ela fica na mesma rua. Vou ficar aqui na minha rua. É cômodo, mas às vezes não é bom. Vocês estão me entendendo? Eu já congreguei em igreja. Perto da minha casa, ao lado da minha casa, no fundo da igreja eu morava. Já morei em cima de igreja, já morei longe de igreja. Muitos escolhem uma igreja apenas porque ela está na mesma rua da casa dele. Poucos minutos de distância, é muito cômodo.
Não há problema nenhum você congregar perto da sua casa, desde que essa igreja esteja pregando o evangelho cristocentro. Não é comodidade, não. Às vezes é necessário você ir. Eu estou falando aqui, pastor João, que é meu amigo, eu mais a Dani ficou na casa dele 30 dias agora, praticamente. João, 5 anos atrás, ele mora nos Estados Unidos há 30 anos. 5 anos atrás eu visitei, fiquei lá na casa dele 15 dias. E eu comecei a andar com ele. Eu pregava na igreja. Irmão, ele congregava numa igreja a 4 horas da casa dele. 4 horas. Ele saía do culto, viajava, chegava 2 horas da manhã na casa dele. E no meio de semana ele voltava lá para um estudo bíblico. E eu, como pastor, fui tentado várias vezes falar assim: rapaz, congrega, não é gay, é perto. Quando eu fui abrindo a boca para falar, ele falou assim: Deus não permitiu eu ausentar da minha igreja, então eu preciso pagar o preço. Mas agora nós somos lá, um empresário, 9 carros no quintal da casa dele, na garagem. Como é o nome daquele carro francês? Aquele mais bonito que vocês acham? Porsche. Nove. Hoje ele congrega na porta da cadeia e falou: bispo, está lembrado que eu ia naquele carrinho que você ia comigo? Hoje Deus me recompensou. Mandou uma mensagem para mim, talvez está lá assistindo a gente, eu vou pedir para ele gravar, eu vou soltar isso aqui. Falou: bispo, nós acabamos de comprar outra casa. Quando você vier aqui, a casa é bem maior, bem mais ampla para receber o servo de Deus. Irmão, pare com essa coisa de falar: tá difícil, eu acho que eu vou congregar pertinho da minha casa, lá pertinho do meu lado. Marcha para a casa do Pai. Celebre a Deus. Tenha relacionamento com a igreja e o mundo espiritual. Muitos escolhem uma igreja que está na porta, na rua da casa dele. E eu digo e repito, não é problemático, não tem problema congregar perto, desde que essa igreja seja fiel às Escrituras, pregue a palavra, tenha comunhão, discipulado, crescimento espiritual. Entretanto, tem irmão que precisa percorrer quilômetros para estar na casa de Deus. Alguns atravessam cidades, outros atravessam bairros, outro enfrenta horas a fio de trânsito. Tem muitas pessoas que utilizam transporte público, Uber, enfrenta dificuldade de sabor e o labor do dia a dia. Chega em casa com sacrifício, mas está adorando o nome do Senhor, está celebrando o nome do Senhor. E pode perceber que essas pessoas que migram de igreja em igreja e não param em lugar nenhum. Meu pai dizia que pedra que rola muito não cria lodo. Pedra que rola muito não cria lodo. E o que purifica a água natural é lodo. Lodo não é sujeira não, é para purificar. É ela que segura as bactérias da água. Todos digam amém. Tem pessoas que utilizam transporte público, enfrenta trânsito, sai mais cedo, vai com sacrifício para adorar a Deus. E no Antigo Testamento, milhares de israelitas, isso não é coisa de igreja de hoje não, milhares de israelitas subiam a Jerusalém para celebrar 3 vezes no ano, para adorar 3 vezes no ano. Ah, mas aí é mole, você acha que é mole? Tinha pessoa que saía lá da Galileia, da Judéia, dos confins de Samaria, vinham a pé para adorar a Deus, ficava dias e dias andando. O salmista Davi, ele declarou assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1.
Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele celebrou a facilidade do percurso. Vamos. Ele celebrou o privilégio de chegar. Ele falou: os meus pés estão dentro de tua porta, Jerusalém. Aleluia. Infelizmente, hoje muitas pessoas deixam de congregar porque a igreja fica a 20 minutos da casa dele, porque gasta muito tempo do trabalho para a igreja, porque tem que estudar e fazer compras, e tem que se divertir, então não tem tempo para a igreja. Mas o amor por Cristo também se revela na disposição de sacrifício. A igreja está ouvindo uma mensagem diabólica nas redes sociais, nas internet, dizendo que você pode congregar em casa, que você pode ficar em casa, que igreja, você irmão, é mentira do diabo. Congreguemos, não deixemos de estar juntos, celebrando o nome do Senhor. Quantos entendem esta palavra? Você poderia bater palmas e glorificar a Jesus? Ir à igreja, segura essa, ir à igreja nunca deveria ser apenas uma questão de conveniência. Eu vou na igreja porque é conveniente, eu vou na igreja porque meus amigos de futebol. Pode notar que tem muitas pessoas que congregam na igreja por causa de amizade. Isso ajuda, relacionamento, isso ajuda. Mas tem pessoa que congrega na igreja porque ela tem um amigo da empresa, ela tem um colega de faculdade que está lá, ou quer ficar junto. Não, irmão, tem as suas amizades, mas na hora de congregar, fique onde Deus te chamou. Todos digam aleluia. Às vezes caminhar mais, às vezes dirigir mais, às vezes até viajar para estar em uma igreja saudável, é um investimento espiritual. Vocês concordam comigo? É um investimento espiritual. Quando encontramos um lugar onde Cristo é anunciado, com fidelidade, com palavra, onde nós somos discipulados, servindo um corpo que serve e adora a Deus, os obstáculos passam e a gente nem percebe. Coloca para mim Provérbios, vamos lá. Provérbios capítulo 14, versículo 23. Olha lá: em todo trabalho há proveito, meras palavras porém levam à penúria. O que é isso? Tudo que é bom dá trabalho. Massagear o seu ego com palavra te leva para a pobreza. Deu para entender? Então, quer crescer? Dá trabalho. Quer ficar rico? Dá trabalho. Quer ganhar dinheiro? Trabalhar. Quer ser cheio do Espírito Santo? Não, não pode ter trabalho. Quer que Deus te use? Não, se for cômodo para mim eu vou. Deu para entender? E Deus nos observa e fala: eu já preguei aqui várias vezes, a salvação é de graça, mas não é barata. A salvação é de graça, mas não é barata. Cristo me salvou pelo seu sangue, mas para mim permanecer não é barato. Quem me entende, levante a mão. Não é barato, eu tenho que pagar preço. Ah, bispo, só esse versículo isolado? Então vamos lá, Mateus 11, 12. Não quer Bíblia? Vamos lá, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e é pela força que a gente entra nele. Para você invadir o mundo espiritual, tem que usar força, ânimo, dedicação. Ah, mas está isolado. Zacarias 14, 17. Vamos lá, Zacarias capítulo 14, 17. E acontecerá que se algum das famílias da terra não subir, não é descer. Lá está falando que o provérbio aí fora fala que para descer todo santo, para descer todo santo, ajuda. Mas ele está falando que é para subir. Se algum da família da terra não subir a Jerusalém, Jerusalém é capital da fé, Jerusalém, lugar da adoração, Jerusalém na tipologia, igreja.
não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Chuva é sinônimo de prosperidade, chuva é sinônimo de bênção, chuva é sinônimo de visitação. Todos digam amém. Ah, eu estou muito cansado. Mas quando você era pagodeiro, eu estou muito cansado. Mas você chegava cansado em casa, ia naquela peladinha com os amigos, voltava ainda com o dedão do pé quebrado. A pergunta não é apenas qual igreja fica mais perto da sua casa, mas também em qual igreja eu posso crescer, em qual igreja eu posso servir, qual igreja que eu posso cumprir o propósito de Deus na minha vida. Cristianismo isolado. O cristianismo isolado é uma ideia estranha no Novo Testamento. O Novo Testamento não aprova cristianismo isolado. E eu provo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós encontramos os cristãos. Coloca para mim Atos 2:42. Atos 2:42. Olha lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, reuniam no templo, reuniam em casa, compartilhavam recursos, vendiam suas propriedades e ajudavam com quem não tinha. Você não dava conta de congregar na igreja primitiva. Você não dava conta, porque lá eles vendiam a propriedade e dividiam o dinheiro com quem não tinha. Você dava conta de congregar? Para tirar o dízimo do Senhor e a oferta do seu bolso, tem que orar, jogar sal grosso. Reuniam no templo, reuniam em casa, compartilhavam recursos, oravam juntos, adoravam juntos, serviam juntos. Perseveravam, não visitavam ocasionalmente, não aparecia quando dava vontade. Se você ler esse capítulo aí, todos os dias eles reuniam. E todos os dias. Quem tem mais de 20 anos sabe que a igreja antigamente tinha culto todo dia. Quem é desse tempo? Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Pastor Meyer Perman, que eu admiro muito, esse pastor americano, ele ensinava que a comunhão não é acessório da fé, é o pilar da vida espiritual. Comunhão. A fé não cresce na conveniência, mas a fé cresce na convivência. A fé cresce na convivência. A maturidade surge no relacionamento. É por isso que é importante você conhecer cada nome de irmão, visitar irmão, pegar na mão de cada irmão, para criar vínculo relacional. Caráter é moldado nos átrios da convivência. Se você fica perto de gente fraco, você vai ficando fraco. Se você ficar perto de gente forte, você vai ficando forte. Irmão, não vá pensar que não teve colegas meus que eu afastei. Eu já afastei de amigos. Não deixei de ser amigos, ou não deixei de ser companheiro, mas não trago para minha amizade, porque são amizade tóxica. Mas é da igreja, não quer dizer nada. O que tem de crente, fofoqueiro, problemático, invejoso, esse você evita. Pai do Senhor, tchau, aleluia. Quem está me entendendo, levanta a mão. Porque a amizade que me arrasta para a frieza, estou fora.
Amizade que o cara bebe o vinho e fala: bebe, bispo, eu bebo, você pode beber também. Vocês acham que eu não já ouvi isso? De pastor falar: eu bebo, o que é que tem? Vai. Quer não? Quem se isola rejeita os principais meios da graça. Eu prometo que eu vou terminar. Quem se isola rejeita um dos principais meios da graça. Qual é o principal meio da graça? A comunhão. Porque muitas pessoas pensam que ler a Bíblia sozinho. Eu posso ler a Bíblia sozinho? Pode. Eu posso orar sozinho? Deve. Mas ninguém foi chamado para viver sozinho. Você pode orar sozinho? Pode. Pode ler a Bíblia sozinho? Pode. Mas na teologia cristã existe meio pelos quais Deus fortalece os seus filhos. Primeiro, a palavra. Isso aqui, ó, eu estou semeando a palavra. Se eu subir aqui, só gritar, dançar no reteté de Jeová, como muito fala, dar pirueta, profetizar, massagear o seu ego, vai te alegrar hoje, mas não te segura amanhã. Mas essa palavra pode passar 10 anos, você fala: o bispo falava, o pastor falava, que tempo falava. Quem está me entendendo, levanta a mão. É isso aqui que molda caráter. A palavra, a oração, a ceia é imprescindível. A comunhão dos santos. E a igreja é o instrumento da graça de Deus. Não critique a igreja. Valorize a igreja. Por pior que ela seja, por mais pitoresco você acha, mas é a casa de Deus, onde tem pessoas que adoram a Deus. A igreja é um instrumento da graça. Foi na igreja que Timóteo foi discipulado. Foi na igreja que Paulo recebeu confirmação do seu ministério. Foi na igreja que os dons espirituais floresceram. Foi na igreja que os necessitados foram socorridos. Se algum membro da igreja passar fome, você deve comunicar com os santos, e a igreja é obrigada a te ajudar. Não é se sentir, não, é obrigado a ajudar. Tem gente que passa alguma necessidade porque não fala. O orgulho é maior do que a humildade. Quem está me entendendo, levanta a mão. Estou passando necessidade, fala. A igreja é obrigada a te socorrer. A Bíblia nunca apresenta a maturidade espiritual como uma construção solitária. A Bíblia apresenta a maturidade espiritual como a solução unificada, a solução de comunhão, onde todos estão juntos. E para terminar, o corpo sofre quando o membro ausenta. Vocês querem ver um pastor doente? É quando ele procura no banco que não vê o Leonardo. Procura, pergunta, quando algum membro viaja: ô irmão, o que foi? O que está acontecendo? Sofre. Porque nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, 26. O conceito de corpo é mais profundo do que nós imaginamos que ele seja. Nós não podemos ser frequentadores. Nós somos membros. Membro não é visitante, membro é pertencente. Membro pertence, membro participa, membro serve, membro contribui, membro ajuda, membro responsabiliza. Pastor assembleiano chamado pastor Antônio Gilberto, que já mora com o Senhor, ele costumava enfatizar que Deus não distribuiu todos os dons para uma única pessoa. A Bíblia fala: ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores, formando o meu dom com o teu dom, o dom diverso de cada pessoa, formam a igreja. Quem está entendendo, levanta a mão. Forma a igreja. Deus contribui dons para a comunidade, porque nós precisamos um dos outros. Aquele que diz: eu não preciso da igreja,
Ele está dizendo que a igreja também não precisa dele. A igreja precisa de você e você precisa da igreja. A igreja precisa de você e você precisa da igreja. Avivamento sempre produz comunhão. Não tem jeito de ter avivamento isolado. Não tem jeito. Um detalhe interessante da história da igreja é que todos os grandes avivamentos gerou mais comunhão e não menos comunhão. Nossa igreja é avivada, mas não tem ninguém. Nossa igreja tem avivamento, mas os membros não vão. Não é avivamento. Todo avivamento a pessoa tem desejo de ficar junto. Todo avivamento a pessoa tem prazer de cear. Todo avivamento as pessoas louvam, adora. Avivamento na rua Azusa, por exemplo, nos Estados Unidos, os crentes passavam horas e horas em oração. Eles oravam tanto que a salinha de oração criou uma atmosfera tão poderosa que quando a pessoa entrava lá era curada. Era curada. Nós tivemos uma oficina de pastores em Anápolis, e eu preguei lá, falando para os pastores o seguinte: nós temos que voltar a orar para Deus gerar uma atmosfera no ambiente que nós cultuamos, porque todo mundo fica falando que nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, mas o ambiente de adoração tem que ser uma atmosfera sagrada, ao ponto de uma pessoa entrar aqui e sente um impacto. Quem está me entendendo? A pessoa quando entra na igreja, fala: nossa, senti uma glória. Quem é desse tempo que chegava na igreja e fala: nossa, senti a presença de Deus aqui? Não tinha nem culto, só de entrar: nossa, senti Deus aqui. Nós temos que criar esse ambiente de oração. Deus não habita em madeira, Deus não habita em prédio, Deus não habita. Sim, mas Ele abençoa o local onde gera uma atmosfera para Ele. Quem está entendendo, levanta a mão. Sabe aquele cantinho que você gosta de orar na sua casa? Aquele lugarzinho. A gente cria uma atmosfera. William Seymour, um dia ele entregou uma marca principal da igreja. A igreja não era apenas falar em língua. Ele falava: olha, irmãos, não é só falar em língua aqui nesse lugar, nós temos que criar uma atmosfera espiritual no ambiente. Viu quando a Thalita cantou o primeiro hino aqui? Igreja do Altíssimo, quem vem adorar? Chamando o povo para adorar. A ideia de eu e Jesus não é suficiente. Tire isso da sua cabeça. Jesus e eu e Jesus. Meu negócio é com Deus. Quem já viu o crente falar isso? Meu negócio é com Deus. É Deus e eu. Para com essa bobagem. É Deus e a igreja e Deus. Porque é uma frase popular que está tramitando no meio do povo evangélico. O que importa é Cristo, não é a religião, né? O que importa é Cristo, não é a religião. Só que Deus habita no ambiente, e esse ambiente gera uma religiosidade que não pode ser apoiada para a salvação, mas esta religiosidade cria uma atmosfera. Por exemplo, seria bom, né, acabar o culto aqui, tira os bancos daqui e a gente vai brincar aqui de skate. Aqui em Goiânia tem uma igreja que faz isso. Não vou citar nome porque eu não sou doido. Acaba o culto, tira as cadeiras, brinca de skate, brinca lá de boliche, dentro da nave. As igrejas já tem até os banquinhos que empiam no outro, fica lisinho. Tem uns que dançam, põe hino, dança no hino. Pelo amor de Deus, vamos honrar o nome do Senhor. Vamos celebrar o nome do Senhor. Quem pode celebrar o nome do Senhor? Amém? Fique em pé, por favor. O versículo que nós lemos fala assim, não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns. Coloca para mim, eu tenho que ler isso aqui, não tem jeito. 1 Pedro 2,9. Primeiro, por favor, está aí.
1 Pedro 2,9. Olha lá. Vós sois, está no singular ou plural? Plural. Vós sois geração. Geração fala de vários segmentos de linhagem. Geração eleita. Nação é uma pessoa. Nação santa. Povo é uma pessoa. Adquirido. Para que anuncieis, plural, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro ele chama a gente de geração, sacerdócio, nação, povo. Está tudo no coletivo. Tudo no coletivo. Nenhum aqui está no individual. A Bíblia reconhece o discípulo, mas sempre o discípulo é inserido na comunidade. Enquanto mais perto de Jesus voltar, mais é necessário eu congregar. Então essa palavra fala para alguém que não está aqui hoje, fala para alguém que está sumido, fala para alguém que não está congregando, fala para alguém. Você tem que falar, você tem que ser forte nessa área. É minha mãe, fala. É meu pai, fala com ele. O senhor está errado, a senhora está errada. Fala para o senhor, você está errado, você tem que congregar. Essa palavra falou contigo, meu irmão? Vamos orar para Jesus curar? Eu vou tirar 10 minutos para orar para Deus curar. Você crê que Deus ainda cura? Você crê que Deus ainda faz milagre? Vamos orar então em nome de Jesus, como igreja? Senhor Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos, nós bendizemos o Teu nome. Pedimos a Tua bondade, Sua misericórdia sobre a vida, o lar, a família dele, a família dela. Meu Deus, que nós sejamos igreja do Senhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos um corpo vivo, um corpo que age, um corpo que faz. Meu Deus, nós entendemos que a Tua mão não está encolhida para que não possa salvar, os Teus ouvidos não está agravado para que não possas ouvir. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, a bênção sobre ele, sobre ela, sobre cada família, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Vem aqui na frente que eu quero orar com vocês aqui agora. Deus está me revelando algumas pessoas, eu quero falar. Deixa eu falar uma coisa. A festa do Divino Pai Eterno em Trindade começou. É 10 dias. 10 dias. Trindade tem 150 mil habitantes. Sabe quantas pessoas que eles vão receber, os peregrinos? 4,5 milhões. Vão passar pela cidade. Mais de 200 missas. Vai na igreja matriz, terça-feira, 5 horas da manhã está cheio. 5 da manhã, é ou não é, o presbítero Carlos? 5 da manhã. Marca um culto 5 horas da manhã, para os crentes virem. Aí depois fala, eu sirvo a Deus, eu sou salvo e remido pelo sangue de Jesus. E Deus fala, A salvação é um processo. Às vezes a gente tem que sair da cama mesmo. Vocês me entendem? A gente tem que acordar de madrugada e orar. Tirar tempo para ler as escrituras. Eu estou sem tempo, levanta mais cedo. Fala para o cliente que hoje eu não posso, que eu tenho culto. Sinto muito, hoje não. Deus vai mandar 10 amanhã. Quem está me entendendo, levanta a mão. Irmão. O cliente, não. Eu tenho um horário na casa do Senhor. Nós temos que aprender a honrar a Deus. Nós temos que aprender a honrar a Deus. A Bia, levanta a mão, Bia, cooperadora Bia. Ela mora lá perto do Gogó, do Leite Gogó, perto do Novo Mundo, na BR 153. Alguém te trouxe? Está lá esperando. O filho está lá no carro esperando. Deu para entender, gente? Mas ela está aqui adorando, porque ela é mãe, família, tem que ir para a igreja.
Mas vamos para a igreja. E Deus recompensa. Todos digam amém. Quando eu estava orando, Deus me revelou. E eu quero falar. 4 pessoas que estão com intoxicação sanguínea. Essa intoxicação, 2 delas é proveniente de medicamento que você tomou. E 2 delas é alimento que você comeu. Intoxicação, você tem vestígio. Está tendo, às vezes empola a pele do corpo. Talita. Está faltando 2 pessoas, 3 pessoas. Levanta a mão. Patrícia, esposo do Altair, e a Samela. Tem um homem com tireoides. Essa tireoide está atacando você. Você está ganhando peso muito rápido. Você sente como se fosse uma asfixia no seu pescoço aqui, ó. Parece estar te sufocando. Cadê? Levanta a mão. Homem, Jesus cura. Quer? Levanta a mão. Parece aquele abafamento. Sim. Abafamento. Engorda rápido. Não quer? Deixa. Come pouco e engorda muito. Deixa. Palma para Jesus, bem alegre. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aqui tem 3 pessoas que estão com problema de insônia. Você dorme e acorda na calada da noite e não consegue dormir mais. Levanta a mão. Te dá aquele Ezequiel, Michele. Quem crê que Jesus está nesse lugar, diga amém. Onde é que está um homem que está com pâncreas inflamado? Aqui no vazio da costela. Como se fosse um gás, como se fosse uma prisão de ventre. Um desconforto, Wagner. Receba a bênção. A igreja glorifica o nome do Senhor. Palma para Jesus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Toda a igreja diga glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Conversei com o irmão em Anápolis dias atrás. Ele falou: bispo, o senhor me formou bem formado. A igreja era no centro, não tinha congregação na igreja do Altíssimo. Era só a igreja local, a igreja sede. Eu morava, quem conhece Anápolis sabe o que eu vou falar, lá no Jundiaí. Longe, né? Lá no Jundiaí. Eu ia no culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Chegava em casa 10h40, andando a pé, porque eu não tinha bicicleta. Irmão, quando eu converti, eu morava aqui na Vila Boa. Minha igreja era no centro. Eu ia de bicicleta todos os dias. Todos os dias. A gente quer avivamento, mas não quer pagar preço. Todos digam amém. Tem 4 pessoas aqui que estão com problema de bursite. No encontro do ombro. Presbítero Carlos, Deusa, Pastor Hélio. O outro está para cá. Levanta a mão. Aquela dor, um desconforto. Irmã divina, palma para Jesus, bem alegre. Receba o milagre da parte de Deus. Aleluia. Diga comigo, glória a Deus. O Senhor me mostra uma mulher que está nos acompanhando pela live. Você teve esta mensagem como a resposta de Deus para a sua vida. E o Senhor está dizendo que Ele tem um propósito na sua vida. Você está parado há muito tempo e Deus quer que você volte a exercer. Todos digam amém. A igreja diga glória a Jesus. Digam glória a Jesus. Irmão, a igreja é isso. Ontem nós tivemos encontro de casais lá em casa. Jantar maravilhoso. Palavra de Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos aqui para cultuar. Sempre eu falo para minha mulher assim: quando vocês fizerem eventos, não faça no sábado, faça na quinta. Porque os crentes de hoje é o seguinte: se for na igreja sábado, domingo não vão. Ah, é culto, teve um evento sábado, domingo não espera. Vai ter eu, a patroa e as crianças. Todos digam amém. Todos digam glória a Deus. Vamos orar? Jesus está aqui. Quem crê que Jesus está nesse lugar? A palavra falou contigo nessa noite. Eu estava pensando que eu vou fazer a partir do mês que vem. Eu vou criar um dia na semana só para ensinar a Bíblia. Só para quem quer aprender, vem naquele culto. Se vier 3, eu prego para 3. Só para ensinar. Todos digam glória a Deus.
Senhor Jesus, venha curar, venha libertar. Os selados vai cantar e os homens de Deus vai pôr a mão na sua cabeça. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus, cura, liberta, presbítero José, presbítero Carlos, presbítero Wagner, eles vão estar orando. Meu Deus, abençoe os teus filhos. Meu Deus, abençoe as tuas filhas. Abençoe os teus servos que está recebendo esta oração agora. Liberta, cura, transforma pelo teu poder. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Eu me rasgo Cante com ela. por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já Pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Neste momento, nós vamos fazer a oração final. Orar pela tua semana, para que Deus abra a porta, para que Deus prospere o seu caminho, para que Deus mande clientes. Você diz amém? Para que a sua loja venda, Glória a Deus. para que o seu salário aumente, para que a alegria do Senhor reina no seu coração. Oremos. Querido Deus, obrigado. Leva o teu povo em paz, leva a tua igreja em paz. Que nós tenhamos uma semana promissora, uma semana de muitas bênçãos aqui na terra. Que aquele que compre melhor, o que vende bem. Pai, mande os melhores clientes para os teus filhos. Prospera e abençoe os teus servos. Livra eles de acidente, do homem sanguinário. Livra eles de qualquer ataque do inimigo. Nós te pedimos e abençoe esta mulher, esse homem que nos assiste em casa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos despedir. Queria agradecer o Igor, que hoje está nos apoiando aí no louvor. Deus abençoe. Que a graça do nosso Deus, o grande amor de Jesus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo
seja sobre a vida de todos, hoje, agora e para sempre. E você diz amém. Vai com Deus, Deus te abençoe. Terça-feira, grande campanha, o encerramento da campanha. Vai haver milagre na minha família. Deus abençoe.